Vamos agora passar para o nosso segundo momento desta live, que vai ser mais uma análise geral aí do Campeonato Baiano, né? Primeira fase finalizada com o Vitória líder aí desta primeira fase, né? Acabou aí esta fase inicial com a liderança isolada, né? 21 pontos. Jacuipense, né? Acabou na segunda colocação e o Bahia na terceira colocação com 18 pontos e fechando o G4 a equipe do Atlético de Alagoinhas, né, que também vai para as semifinais. E só para também informar que o Porto, né, o Porto acabou na quinta colocação e como a Federação Baiana tem direito a 3 vagas na Série D, o Porto vai para a Série D do ano que vem, né, junto com o Jacuipense e Atlético de Alagoinhas, né? E até uma curiosidade, né, porque Jequié e Barcelona, né, que vão disputar a Série D desse ano, ficaram de fora, né? Não vão ter a Série D na próxima temporada. Porto que era um Bom, time estreante do Campeonato Baiano na isso. Série A, viu, Fábio? É. Surpreendeu o interior, antes da gente entrar nos confrontos, o interior, a classificação surpreendeu com o Jacuipense, Atlético de Alagoinhas, ou já era o esperado? A gente tinha o Barcelona, né, que foi bem, um projeto ali que parece promissor, mas ficou de fora. Juazeirense, sempre tradicional, o Adalto, que faz muita diferença, ficou de fora. Como vocês avaliam aí os dois que chegaram? Foi surpresa ou não? Eu não sei o que Vila pensa a respeito, mas assim, eu acho que, por exemplo, pensando nos times que passaram para a semifinal, não é uma surpresa, né? O Atlético de Alagoinhas bicampeão recentemente, né, do campeonato, então já é uma certeza. E a Jacupa é um time que eu acho que até se aproxima de se consolidar nesse momento aí como terceira força do estado. É um time que eu acho que falta para a Jacuipense consolidar alguns resultados, mas o trabalho em si é um trabalho que oscila menos do que, por exemplo, a Juazeirense, que em determinado momento desse campeonato flertou com a zona de rebaixamento. A gente já teve o Vitória da Conquista, que também é um time tradicional do Sudoeste Baiano, mas que nesse momento não está nem disputando a elite do Baianão. Então eu não diria que surpreendeu, não. Acabou caindo o Colo-Colo, que voltou a disputar a Série A depois de 8 anos sem jogar. E aqueles times de meio de tabela ali também são trabalhos relativamente novos, né? Como o Barcelona de Ilhéus, que é um time jovem, o próprio Jequié, que também já andou frequentando segunda divisão e voltou. Então, acho que a tabela ficou meio que dentro das expectativas e talvez a única grande surpresa para mim seja o Porto já conseguir essa vaga no Campeonato Brasileiro da Série D na sua primeira aparição. Então, eu acho que tudo ficou dentro de uma expectativa esperada. Eu concordo. E assim, uma coisa que eu lamento, né, é que o Jacuipense, como o Ravel falou, os dois times que se classificam para semifinais são os times mais regulares, né? Se a gente for observar aí em termos históricos, o Alagoinhas foi bicampeão, o Jacuipense já disputou final recente, chega também às semifinais com alguma frequência, já jogou Série C. Então, assim, o Jacuipense é hoje a terceira força e o Alagoinhas briga com o Jacuipense para ser essa terceira força. Agora, até me perdi o que eu ia falar, cara. Mas assim, o Jacuipense teve um bom resultado no campeonato, apesar de ser amplamente prejudicado por falta de campo, né? A Isso. gente teve um problema grave nesse Baianão, que assim, o campo do Aurélio Valfredão do Jacuipense, né? De Riachão do Jacuípe, ele não ficou pronto para o Baianão. Não, o Jacuipense não jogou nenhuma partida lá. O Jacuipense rodou esse estado aqui, disputando partidas em várias cidades. Também não teve Pituaçu, que era, digamos assim, a segunda opção do Jacuipense era Pituaçu. A terceira opção do Jacuipense, né, historicamente, é Valfredão, Pituaçu e Joia da Princesa. O Jacuipense só foi mandar o jogo no Joia da Princesa na última rodada, porque o Joia da Princesa também estava interditado. Mesmo assim, o Jacuipense, sendo um time nômade nesse Campeonato Baiano, foi lá e conseguiu fazer uma campanha invicta, segundo colocado, baita trabalho do Jacuipense. Para mim, me Perdeu o surpreendeu treinador no muito, meio do porque dois times campeonato, né, Vilar? perdeu o campeonato, exatamente, perdeu o treinador, o Rodrigo Chagas, no meio do campeonato. Então, assim, me surpreendeu muito o Jacuipense, a força, né, a resiliência do Jacuipense. Coisas que, por exemplo, o Jequié não teve que passar, né? Que jogou o tempo todo no Valdemiro Borges. O Alagoinhas jogou o tempo todo no Carneirão.
Porto jogou o tempo todo no Aguinaldo Bento, acho que é o time o estádio de Porto Seguro. Então, foram times que, digamos assim, tiveram a sede, e o Jacuipense, que é o único nômade dessa história toda aí, acabou sendo melhor do que todos eles, né? Muito bem, algumas E como informações destaque importantes. negativo, eu acho que fica a Juazeirense, né? A Juazeirense eu acho que esperava um pouquinho É. mais. É um time que já chegou a disputar a Série C de brasileiro também. Enfim, eu acho que esse ano acabou montando um elenco um pouco abaixo do que costuma montar e decepcionou. E assim, decepção também particular minha, eu imaginava que, por óbvio, né, como Fábio falou, o Barcelona e o Jequié, que vão disputar a Série D, eles tivessem uma condição melhor de competição, né, e acabaram não se classificando. O Barcelona foi claramente muito prejudicado pela falta de campo também, porque o Mário Pessoa lá em Ilhéus não estava disponível. Então o Barcelona foi outro time nômade, eu acho que isso complicou, atrapalhou. O Jequié, eu não consegui entender muito bem, porque não conseguiu performar tão bem. E as decepções assim, maiores foram o Colo-Colo, né, que é uma marca importantíssima do futebol baiano. Colo-Colo é super tradicional, foi campeão baiano em 2006 e assim não conseguiu competir na primeira divisão. Ele o Colo-Colo, que acabou subindo no ano passado, não conseguiu competir. E o Jacobina também não conseguiu competir, né? Eles foram rebaixados com antecedência. Então, pra você ter noção de como foi fraco, e não venceram uma partida sequer. Inclusive, a última rodada era Jacobina e Colo-Colo e o jogo foi cancelado, né? Não, vocês não têm mais nada para fazer, vão para casa. Encerrou a participação sem disputar o último jogo. Eu não tinha visto isso, não, viu? Encerrar ali, os times nem disputaram a última rodada. Bom, a Juliana Lisboa, com informações importantes aqui, ela fala que o Rodrigo Ribeiro assumiu a Jacuipense e parece seguir bem a cartilha de Chagas, né? Que era um antigo treinador, não é isso? Exato. Rodrigo Chagas, ídolo do Vitória. A Juliana tá trazendo um monte de informação boa aqui. Colo-Colo foi campeão da Série B. Eu tava tentando puxar da memória. Colo-Colo foi campeão da Série B em cima do Porto. E aí o Porto fez a quinta campanha, vai jogar a Série D, e o Colo-Colo, que foi campeão, né, foi rebaixado de maneira assim humilhante, não ganhou nenhuma partida. Outra informação massa também é que ela me corrigiu, né, ela só completou, na verdade, é que o Atlético, o Jacuipense, ele fez duas finais seguidas em 2022 e 2023. Enfim, foi classificado invicto e tal, mas as finais do Jacuipense foram 2022 e 2023. E Juliana trouxe informação massa, que é o único time jacuipense, o único time do Isso. interior da história a se classificar para as semifinais do Baiano de forma invicta. O Jacuipense terminou invicto aí, bem bacana. A E campanha é muito Rodrigo boa, Chagas né? deixou a Jacuipense para assumir um time da Série D, né? Vai treinar um time do É, Espírito Santo, se eu não estou enganado. exatamente. E agora o Jacuipense, ou seja, por a gente pode chutar que o Rodrigo Chagas está no Jacuipense ano que vem, né? Se for para. Provavelmente. É. E aí, só para finalizar, que aí Barcelona só vão ter calendário 2026 se subirem, né? Isso. Bom, e só para destacar a Jacuipense, né? 9 jogos, né? 5 vitórias, 4 empates, 14 gols marcados, né? O terceiro melhor ataque, ficou atrás só do Vitória e do Bahia. E a segunda melhor defesa, empatado em número de gols sofridos com o Vitória, né? A melhor defesa acabou sendo a do Bahia, com apenas 3 gols sofridos. E a Jacuipense realmente campanha ali melhor do que a do Bahia. Claro que a gente tem que levar em consideração que o Bahia jogou as 3 primeiras rodadas com um time sub-20, até depois, né? Usou muitos jogadores ali que não são exatamente do elenco principal. Mas fato é que a Jacuipense vai ter a vantagem, Ravel Pinheiro, de decidir em casa. E aí eu pergunto a vocês, quem no final das contas acabou tendo o adversário mais complicado? O Vitória, que pega o Atlético de Alagoinhas, que apesar de ter tido uma campanha pior, mas tem um fator casa, porque tem torcedores do Atlético, né? Enfim, vai jogar na sua cidade, mas é o primeiro jogo. Ou a Jacuipense, que mesmo itinerante aí, não se sabe, é até bem capaz que jogue também no Carneirão, né? A semifinal com o Bahia. Quem me parece mais perigoso para vocês? O Atlético ou o Jacuipense?
Eu acho que no desempate enfrentar a Jacuipense é mais difícil. É um time tecnicamente melhor, mais Mesmo sem estável, estádio. mesmo sem estádio. Acho que todos aí, os dois adversários vão ter elementos aí, acho que contrários e favoráveis aí nesse enfrentamento. Por exemplo, jogar no Carneirão com a torcida a favor deve ajudar bastante o Atlético a fazer um jogo mais truncado, um jogo mais difícil, mais equilibrado na ida, mas eu acho que na volta o Vitória confirma seu favoritismo e tecnicamente o Atlético de Alagoinhas é o time que entre os quatro aí na tela tá mais abaixo. Então enfrentar a Jacuipense, que é um time mais preparado, que vem invicto, né, vem com moral lá em cima, ainda que não jogue em plenamente seus domínios, Fábio, eu acho que a Jacuipense, inclusive, deve decidir no Joia da Princesa. Já está liberado o estádio, acredito que o jogo será lá. E aí, acho que o Bahia vai ter que ter mais atenção. Vai ser um duelo, tende para mim a ser um duelo mais equilibrado. Acho que o Bahia vai ter um desafio maior e vai precisar jogar ligado aí para não ser surpreendido. Acho que a Jacuipense equilibra mais o duelo em relação ao Bahia do que o Atlético em relação ao Vitória. Acho que o Vitória tem um favoritismo mais acentuado. O Bahia também, para mim, é favorito, mas nessa medição de forças aí, acho que a Jacuipense tem mais chance de surpreender o Bahia do que o Atlético de surpreender o Vitória. Eu concordo plenamente, eu acho que Jacuipense é um adversário mais difícil. E assim, só um detalhe importante, tá? O Jacuipense quase ganhou do Vitória no Barradão. O Fabri empatou a partida Isso. nos acréscimos, né, no Barradão. E se não fosse, né, esse resultado, ou seja, se não fosse aquele gol de Fabri, claro, né, o IC abre muitos leques. Mas esse IC específico do gol de Fabri faria com que o Jacuipense terminasse em primeiro lugar, com 21 pontos, o Vitória com 20 em segundo, e a gente teria Bavi na semifinal. Então você vê como esse gol de Isso. Fabri, né, foi fundamental aí para evitar esse desfecho do Campeonato Brasileiro. Mas só para reforçar hein, como o Jacuipense é forte, né? O Jacuipense, se não fosse aquele gol de Fábio, teria terminado em líder, como líder, e a gente teria um Bavi de semifinal, na semifinal, sendo que o Jacuipense quase ganhou do Vitória no Barradão. E tem algo que também eu acho que deixa a missão do Vitória mais fácil, porque o Vitória deve usar nas semifinais o que tem de melhor, né? Diferentemente do Bahia, Rafael Pinheiro. Porque o Bahia, me corrija se eu estiver errado, mas as semifinais vão ser nos próximos 2 finais de semana, não é isso? Ou vai parar no de carnaval? Não, esse é um outro detalhe, né? Que eu queria até perguntar para Ravel. Cara, como o Bahia terminou em terceiro, Isso, ele vai jogar primeiro em casa, na Fonte Nova, provavelmente. E é no sábado ou no domingo de carnaval. Quer dizer, eu acho que isso é um prejuízo ao Bahia, né? Tipo, o campeonato está muito apertado, a Federação Baiana está adiantando, assim, o máximo que pode as datas. E, assim, já está confirmado que esse jogo vai ser no final de semana que vem. E vai ser no sábado de carnaval, no domingo de carnaval, mais provável que seja no sábado, né? É, Eu acho que é um prejuízo, né? Você fazer um jogo desse em casa no carnaval. e com possibilidade real do Bahia jogar a segunda fase da pré-Libertadores, né? Da fase da Libertadores de mata-mata na quarta-feira de cinzas, né? Tem essa questão aí que também tem sido levantada. Então, é difícil. Eu acho que vai ser muito difícil você conseguir concentrar a energia sabendo que você tem aí uma partida tão importante na iminência, né? Além dessa questão da própria maratona de jogos, né? Esse calendário que ficou bem extenso em relação ao Bahia pelo fato de ter esses compromissos adicionais aí, né? Claro, de uma competição muito importante que todo torcedor e o clube desejam disputar e avançar mesmo, mas pensando em calendário, é um aperto que tende a fazer com que até essa semifinal não seja priorizada. Se de fato for esse o calendário, isso. Juliano está trazendo aqui a informação de que o Bahia vai tentar antecipar a partida para sexta-feira, aí dá um pouquinho de desafogo, né? Mas ainda é muito complicado. O que eu acho que vai acontecer é aquilo que, na verdade, já vem acontecendo, né? O Bahia usando sempre no campeonato, vê lá, um time bastante alternativo, um time muito mexido. Hoje foi, acho que se não me engano, a segunda vez assim, onde o Bahia colocou pelo menos alguns jogadores que são reservas imediatas ali. E a exceção disso, a gente tem visto um time muito muito mexido, muito alternativo mesmo, e a tendência acaba sendo essa. Só que o fato é que
Agora ele vai enfrentar um time que tem um nível de exigência maior do que os demais onde ele vem enfrentando. Você mesmo lembrou aí, eu lembro de ter assistido esse jogo, que o Jacuipense jogou bem contra o Vitória, né? Acabou sendo castigado ali no final. Então a tendência é de um duelo muito complicado e que o Bahia acabe enfrentando uma dificuldade maior. Eu acho, assim, não me surpreenderá, apesar do favoritismo, se o Bahia acabar sendo eliminado, porque a gente sabe que tem esses aspectos, né, de cabeça, mentalidade dos jogadores pensando num jogo mais importante, enfim, a depender do quanto o Ceni vai mexer nesse time também, tende a ser um duelo bastante complicado. O Bahia, agora que se aproximou a Libertadores, né, que chegou, o Ceni utilizou o expediente de sequer relacionar os jogadores que vão ser titulares ou até primeiras opções ali do banco de reservas para os jogos do Campeonato Baiano. Tu acredita que isso vai se manter, Ravel? Caso o Bahia confirme contra o The Strongest na terça-feira a classificação para a terceira fase prévia da Libertadores, realmente vai deixar o Baiano em segundo plano e vai continuar com esse expediente? Time reserva jogando o Campeonato Baiano e os reservas sendo ali a garotada mesmo, ali o time sub-20, como aconteceu nesse final de semana e também na rodada anterior. Ou vai pelo menos deixar os titulares no banco para caso a coisa fique realmente mais complicada, você aciona a cavalaria ali para resolver. Como tu acha ou como você acha que o Rogério Ceni vai fazer aí com essa maratona de jogos? Fábio, eu acho que o Bahia vai priorizar aí o primeiro jogo, tá? Eu acho que a estratégia vai ser toda pensada em tentar utilizar o que tem de melhor diante das circunstâncias para o primeiro jogo. Então, acho que o Bahia ainda vai sim com um time alternativo para essa semifinal, mas tendo ali no banco de reservas alguns jogadores que possam jogar 30, 45 minutos e entrar na partida no decorrer do jogo, a depender do que esteja acontecendo. Talvez um William José entrando aí, talvez a gente tenha de repente um Eric Pulga, o próprio Ademir. Eu não me surpreenderia se esses jogadores fossem lançados, a depender do que aconteça, para o jogo da ida, pensando nessa possibilidade, né? Por jogar em Salvador, por ter a possibilidade de você tentar abrir uma vantagem e jogar mais confortavelmente o jogo da volta, aí eu acho que existe sim a possibilidade de fazer isso, jogar sem tanto, né, sem ter a questão do deslocamento, a preparação jogando em casa é um pouco diferente. Então, de acordo com essa possibilidade, aí sim eu acho que o Bahia pode sim utilizar um time mais próximo ou menos distante, né, por assim dizer, do que ele tem de melhor. E obviamente que isso vai depender do Bahia passar o The Strongest, né? A gente está colocando aqui, especulando, imaginando que o Bahia vai conseguir confirmar seu favoritismo também nessa fase da Libertadores e passar a próxima fase. E aí, dessa maneira, a gente vai ter sim um time alternativo, mas com algumas opções no banco, algumas opções que possam entrar e robustecer mais a estrutura de jogo para que o Bahia possa, de repente, ir para essa partida da volta com alguma vantagem. E aí, sim, nesse jogo, eu acho que o Bahia iria bastante mexido e apenas com aquelas opções que, de fato, não integrariam ali ou o time titular ou as primeiras substituições que Rogério costuma fazer, né? Colocando garotos, enfim, gerenciando o elenco da melhor maneira possível. Eu acho que o Bahia, Fábio, tem dentro do seu planejamento algo muito claro, que era conseguir a vaga à Copa do Brasil, né? Fazer um campeonato ali solidificado, atingindo esse objetivo como principal. E o que vier daqui por diante, ele não vai ser pensado com estômago, tá? Acho que o Bahia não vai fazer nenhum tipo de ação, de lançar jogadores, pensando em conquistar o Campeonato Baiano, correndo um risco, tendo um prejuízo de repente você perder algum atleta importante para a sequência da temporada ou para jogos mais decisivos, em especial nesse momento, né? Quando a gente tiver ali as finais, caso o Bahia avance Jacuipense, aí jogando um clássico, obviamente a coisa pode mudar de figura, mas a princípio o objetivo principal dessa competição, que era se classificar para a Copa do Brasil, já foi alcançado. O jogo de volta contra a Jacuipense vai anteceder o jogo decisivo, né? O jogo da volta da última fase prévia da Libertadores. Inclusive o Bahia joga em casa ou fora essa volta da próxima fase? A partida do dia 5 é fora, né? Ou em Montevidéu ou em Chilian, né? No Chile, não é nem em Santiago. E o jogo da volta no dia 12, esse sim será em Salvador. E a Muito bem. pergunta é, Ravel vai? Esse eu não vou. Esse eu vou estar assistindo
Em casa, assistindo em casa. Inclusive, já fiquei preocupado, porque soube que no jogo da ida aí, ou no jogo de terça-feira passada, o fornecedor do streaming, né, acabou deixando a galera no Deixou a escuro por desejar. alguns Deixou. minutos. Então, isso é um ponto de preocupação, porque só tem essa alternativa, né? Mas eu tava É, lá, não fiquei no escuro, mas dessa vez eu vou ter que contar muito com o streaming aí. Pois é, né? ficou Então no o frio, Bahia, né? Ficou no o escuro, mas Bahia. ficou no frio. Tava frio No lá. frio, meu amigo, no frio, viu? 9 graus com sensação de 6. Faltou ar pra Exato. você, Rafael Pinheiro? Ou você que é um Não, atleta, né? eu Foi mais até fiquei tranquilo. bem, viu, Fábio? Não sofri nada assim com a altitude. No começo, Cauli um sofreu pouquinho mais que assim. você, né? Pelo visto. Cauli sofreu bem mais, né? Mas ele E podia sofrer. Cano. Depois daquela jogada que ele fez ali, ele estava liberado para passar mal. Mas ele sofreu. Eu não. Quando eu cheguei ali, você sente naturalmente uma diferença na forma de respirar. Qualquer esforço mínimo que seja, você também sente que aquela sensação de fadiga temporária, ela vem muito mais rápido do que qualquer coisa que você faça aqui a nível do mar. Vou dar um exemplo aqui. Eu cheguei no aeroporto, eu caminhei em torno de 50 metros mais rápido assim para chegar num banheiro. E aí, quando eu cheguei na porta do banheiro, eu senti um pouquinho de tontura assim. E isso era em razão, claramente, de você ter mais dificuldade de buscar o oxigênio. Mas a exceção disso aí, não tive nada demais. Não tomei um chazinho de coca assim que eu cheguei. Gosto Ah, péssimo, eu ia falar mas isso, salvou. pô. Boa. Eu, quando tive na altitude também, tomei o chá de coca. Meu irmão, a diferença é absurda. Faz uma Absurda, né, diferença Vilão? imediata. Imediata. Você passa a respirar bem melhor, assim, né? Bem melhor. É o tal do sorote. Aí no final, É, na próxima fase, o Bahia não vai passar por isso, não, nem você, Ravel, se você decidir ir. pois é. É, O Bahia joga em Montevidéu ou em Chiliana, e uma das duas cidades tem altitude. é Aí de boa, depois né? você tem a fase de grupos, né? Que sorteia no dia 17. Aí sim você tem possibilidade de enfrentar alguns adversários ali, acho que do Peru, se não me engano, tem alguns times ali. Se não me engano, tem um ou dois times que o Bahia ainda pode enfrentar a altitude, mas o Equador pior também, né? desafio já passou. Equador também, exatamente. Equador tem. Passando rapidamente aqui sobre o Vitória, né? O Vitória, eu acho que é o foco do Vitória, ele é agora o jogo do Maranhão, né? O Vitória precisa se Isso. classificar na Copa do Brasil. Se não me engano, a Copa do Brasil mudou, não foi o regulamento. Agora, se empatar nessa primeira fase, a vantagem não é do visitante, né? Não, Exatamente. Então, o Vitória precisa ganhar fora de casa, do Maranhão. E aí depois tem um jogo contra o Atlético de Alagoinhas em Alagoinhas. Alagoinhas é uma cidade, né, muito próxima aqui de Salvador. Hoje a torcida do Vitória já deu uma demonstração de eu ia que comentar isso, viu, consegue. Vilar? Alguns amigos torcedores do Vitória marcando presença lá no Carneirão. A torcida do Vitória em bom número lá, né? Rapaz, é isso. A torcida do Vitória hoje foi em muito peso, né, para o Carneirão. A prova de que Alagoinhas é muito próxima, né? Então, assim, dá para você tranquilamente inverter o mando, digamos assim. O Jacuipense pode jogar em Feira, né? Que é ainda mais próximo. Então, é uma possibilidade também. O que eu estou querendo destacar é que, assim, o Se a Vitória nem o Jacuipense Bahia vão quiser mandar no pegar. Adalto, hein? Será que pode acontecer isso? Pode. Poder pode, né? O time é Chato, nômade, pô. chato. Chatíssimo. Aí vai ser complicado. Até eu acho que pro Jacuipense também, né? Porque o Jacuipense é um time até técnico e tal, vai ser complicado. Mas assim, é isso. Seria pior, digamos assim, para a dupla Davi se os adversários fossem Jacobina, Jequié, Porto. Putz, o Porto é muito longe, né? Porto Seguro fica a 12, 13 horas de viagem daqui de Salvador. O próprio Juazeiro, né? Juazeiro é muito longe também. Mas Feira, Alagoinhas é muito perto, então isso favoreceu. O mal é que, assim, realmente, esse jogo de Alagoinhas vai ser no sábado de carnaval. Então, acho que esse peso que aconteceu no jogo de hoje em Alagoinhas não vai se repetir no sábado, pela semifinal, que o povo vai estar aqui, né, no carnaval. E, e no caso, o jogo da Fonte Nova vai ser no sábado ou na sexta, né, como a Juliana falou. Mas assim, o Alagoinhas é um adversário chato, né? Bem chato. Provou isso hoje, mas eu acho que vai ser bem diferente, né? O Vitória vai jogar com o time principal, provavelmente o time que vai jogar contra o Maranhão vai se repetir contra o Alagoinhas para já matar, digamos assim, no primeiro jogo, porque o outro jogo, né, o jogo da volta,
Tem o jogo do Altos no meio do caminho, que é em casa, no Barradão. E aí depois o Vitória vai ter o jogo com a Lagoinhas da volta e depois tem o jogo contra o Sport, né? Pela Copa do Nordeste. E aí eu acho que o Vitória vai tentar fazer o resultado nesse primeiro jogo para poder, no jogo da volta, ter mais tranquilidade, até para preparar o jogo contra o Sport, né? Que é outro adversário de Série A aí no caminho do Vitória. E obviamente que o Vitória vai querer manter a liderança do grupo da Copa do Nordeste. Muito bem, a mim parece que a missão do Vitória é mais tranquila. Decide em casa um adversário que ele venceu, mesmo já com o time reserva, né? Já conseguiu vencer, apesar das dificuldades. Eu acho que o Bahia realmente tem uma missão mais complicada, até pela divisão de foco, né? O Vitória, se ele quiser, ele pode, depois desse jogo contra o Maranhão, né? Aí vai ter Copa do Nordeste, onde ele já está bem encaminhado em termos de classificação, e aí pode focar bem nesses confrontos e garantir a final. Confirmando em relação à Copa do Brasil, o Vitória está garantido já, né? Porque são 3 vagas, o Vitória, na pior das hipóteses, terceiro colocado do Campeonato Baiano. Então o Vitória já tem essa vaga na Copa do Brasil, e o Bahia só ficaria de fora da Copa do Brasil se o Atlético de Alagoinhas eliminar o Vitória. Não é isso? E ele, claro, ser eliminado pela Jacuipense. Eu não sei dizer, Tá porque assim, certo eu acho essas que contas? é porque eu não vou cravar, porque é o seguinte, pelo que eu lembro, tinham tirado uma vaga do Campeonato Baiano porque ia ter a Copa Governador do Estado. Só que a FBF, se não me engano, cancelou a Copa Governador do Estado e aí voltou a ter mais uma vaga na Copa do Brasil no Baiano. Eu não sei se Ravel está por dentro disso. Juliana Se Lisboa vai isso, informar daqui a pouco. se Eu isso vi que eram acontecer, eu 3 acho no que são Baiano. 4. É, eu não, agora eu não tenho certeza se são. Aí, cadê Minhoca, pô? Minhoca é que pode ajudar a gente nisso aí. Mas nunca teve essa Copa, né? Eu não lembro dessa Copa baiana aí há muito tempo, né? Já teve. É uma Copa tradicional que acontece no segundo semestre, normalmente, para dar calendário para os times do interior. Mas quando Inclusive, foi a o última Vitória vez que da teve ela? Conquista, que é um time que está na segunda divisão, é tradicional vencedor dessa. Não sei se Vilar lembra aí, mas o Conquista costumava atrapalhar um pouquinho a dupla Bavi no Campeonato Baiano, e aí É, vinha e ganhava a Copa Governador do Estado, se consolidando aí na época que o Conquista estava mais como terceira força, né? Time que disputou a final do Baiano ali em 2015. Enfim. Mas acho que já tem um tempo que não acontece de fato Isso. essa Copa. Muito bem. Então, se alguém quiser garantir a vaga na Copa do Brasil, vai ter que passar aí pela semifinal, caso, obviamente, essa terceira vaga seja por alguma Copa, né? E o Vitória está bem encaminhado, né? Já é o primeiro lugar. Se já tiver essa terceira vaga, ele, independentemente do que aconteça aí contra o Atlético, ele já vai ter a sua vaga. Já o Bahia tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque se as zebras pintarem, né? Atlético de Alagoinhas e Jacuipense, sendo 2 ou 3 vagas, né? Ele tá fora, pelo menos via campeonato estadual, né, da Copa do Brasil. Também é um absurdo, né? Time da Série A não ter vaga direta na Copa do Brasil. Vamos ser sinceros, o cara depender de um estadual, enfim, Com de um certeza meio. são 3 vagas, viu, Fábio? Eu só não sei se São, são com certeza 4, são. mas são Não, 3, né? 4 não, acho que são 3 mesmo. A gente não então sabe se são vai ter a 3. Copa ou não, né? A Copa do Governador, porque se tiver, aí seriam Não, a Copa 2 Governador agora. a Governador está cancelada. Ah, tá Já foi cancelado. informada já. Bom, então É, são 3 vagas com o 3 vagas, Vitória né? já garantido, então. E o O Vitória, Bahia. o Jacuipense e o Bahia, porque eu olhei aqui agora que a vaga é do primeiro, segundo, terceiro colocado da primeira fase. Ah, é? Então, os 3 já Eu Se o também tinha essa garantidos. Atlético. impressão. Eu não quis cravar aqui, mas eu tinha essa impressão de que o que valia É, era essa fase agora. eu acabei de olhar aqui, tá? As vagas são para o primeiro, segundo, terceiro colocado da primeira fase. Então, só o Alagoinhas aí que não está garantido. Ele pode ser Quer dizer, que não campeão vai ter Copa. baiano e não estar na Copa do Brasil. Maravilhoso, hein? Mas Federação Exatamente. Baiana de Futebol. Enfim. Então é só agora ter o clássico e levantar uma taça, né? Então o objetivo da dupla Bavi já foi cumprido, que é a vaga na Copa do Brasil, né? Então, deixa Tinha um até mais tempo desse tranquilo, hein, a atrás situação do aí. Bahia, hein, Ravel? Então, o Bahia Tinha um tempo, agora. tinha um tempo atrás desse aí, Fábio, que quando 2 times do interior ficavam nessa fase aí de semifinal, de mata-mata, quem ficava na frente tinha o direito de escolher se queria jogar Copa do Brasil ou Série D, quando não tinha série. É.
Você Pois ter é. ideia como o Campeonato Baiano de vez em quando provoca situações curiosas. Era assim que Muito funcionava. bem. E Bom, outra coisa, né? Ainda bem que a Copa Governador do Estado foi cancelada, porque a terceira vaga que foi dada para o Campeonato Baiano é a vaga do Bahia, que veio da Copa Governador do Estado por terceiro colocado, que é a vaga do Bahia. Então, o Bahia, por exemplo, teria que jogar a Copa Governador com a missão de ganhar para ter a vaga na Copa do Brasil. Ó, que doideira. exatamente. Mas, É então, dessas já. bizarrices que a Fábio até pincelou aí, né? O fato da gente não ter times na Série A com vaga assegurada na Copa do Brasil e tão poucos clubes para um país tão continental, né? Outro dia a gente estava vendo e discutindo aqui no próprio 45, né? Quantidade de clubes que disputam, por exemplo, o que é similar à Copa do Brasil na França. Time de todo lugar, meu amigo. E aí, aqui no Brasil, a gente tem risco de um dos principais produtos geridos pela CBF, pela Confederação, é você não ter times da elite, né? Uma loucura. Quer dizer, nesse ano, por exemplo, a gente teve coisas interessantes acontecendo, né? Como o Grêmio quase sendo eliminado pelo São Raimundo, mas o time não participar, acho que beira a loucura, assim, a bizarrice total do que é esse futebol brasileiro em alguns elementos. É uma decisão política, né? Para os estaduais terem alguma relevância, né? E os times ali jogarem minimamente, pelo menos a partir de determinado momento, com seus times principais, para não correrem o risco aí de ficarem de fora da Copa do Brasil, que é milionária, né? Uma cota muito interessante aí para quem participa, até para os times de Série A. Então, obviamente é uma decisão política, né? Você dá um peso maior para o estadual, que vem perdendo relevância, né? Mesmo com a vaga na Copa do Brasil. A gente vê vários times aí começando com elencos alternativos, os campeonatos estaduais. Dá um programa, tá? Esse negócio sobre estadual. Os caras têm que fazer um debate aí sobre a reformulação aí do calendário brasileiro, porque não dá também, ó, os times pequenos que foram eliminados dos estaduais e não tem vaga na Série D, eles terminaram a temporada em fevereiro. Assim, é um absurdo, assim. Antigamente o estadual durava um pouquinho mais, né? E os times jogavam até abril, mas agora é um mês e meio de calendário, né? Então é cada vez menor, enfim, tem que ter uma. Faz um calendário com mais times aí por 6 meses, né? E quem for o melhor joga o estadual do outro ano, até dar uma encurtada, enfim. Quem tiver série já entra numa fase mais à frente, enfim. A CBF tem que dar um jeito nesse calendário, porque não dá pra. O Campinense aqui na Paraíba, por exemplo, vai pro terceiro ano sem calendário ano que vem, né? Ele ficou de fora das semifinais. Então, um time que tem uma torcida grande, campeão da Copa do Nordeste, vai passar aí 3 anos seguidos jogando até fevereiro, né? Acho que vai matando, né? Vai matando clubes tradicionais aos poucos, né? Essas bizarrices aí do nosso futebol. Bom, mas é isso. Sobre as semifinais do Baiano, alguém tem mais algum complemento? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Já passamos a régua.